Mateus 22, verso 1 em diante. Vamos ler. Olha que parábola espetacular. De novo, Jesus entrou a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa de casamento do seu filho. Mas esses convidados não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o banquete. Os bois cevados, o churrasco, está tudo preparado, está tudo pronto. Vinde para o casamento do meu filho. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não vieram, não eram dignos. E depois, então, pelas encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, para o casamento do meu filho, quantos vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, ele notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você conseguiu entrar aqui na nossa festa? E a pessoa ficou calada e emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Diga amém, aplauda o Senhor. Que Deus abençoe a ministração da sua palavra. Eu quero falar sobre o tema a festa de Deus. Imagine só, você recebeu o convite para uma festa, a festa mais incrível que já existiu. Não era uma festa qualquer, era uma festa de um casamento real, preparada por um rei poderoso, para celebrar o casamento do seu filho. Uma festa onde tudo era do bom e do melhor. Tudo foi providenciado, a música, o churrasco, a bebida, os doces, salgadinhos, tudo do bom e do melhor. Onde a alegria naquele ambiente transbordaria e o rei ficaria muito feliz. Essa é uma parábola que Jesus conta, falando a respeito de uma festa que vai acontecer, que é o casamento do noivo com a noiva, que é o casamento de Jesus, que é o noivo, com a noiva, que é a igreja do Senhor. E isso vai acontecer porque todas as profecias bíblicas do Velho Testamento, todas se cumpriram, e quase todas do Novo já se cumpriram. E a Bíblia fala desse grande casamento, dessa festa que Deus vai dar, que é o casamento de Jesus com a sua igreja. Ele narra essa história, essa parábola, para mostrar algumas verdades importantes sobre esse convite de Deus. Esse mesmo rei da parábola que preparou a festa, que enviou o convite para as pessoas, o primeiro grupo nem deu bola, o segundo grupo muito menos. E ele fica triste,
e diz: olha, faz o seguinte, já que ninguém aceitou o convite, sai pelas ruas, pelos becos, pelos lugarejos e vai convidando quem aparecer, os bons e os maus, e tragam, porque a festa está pronta e a festa vai ter que acontecer. E os seus servos, os servos do rei, saiam pelas encruzilhadas, pelas cidades, pelos vilarejos, pelos becos, convidando as pessoas, até que o salão do palácio, o salão de festa do casamento começou a ficar lotado. E avisaram o rei: olha, a turma chegou, os convidados chegaram. E ele, como pai daquele filho, aquele noivo, fica muito feliz, começa a passear no meio do palácio, do salão de festa, cumprimentando as pessoas, até que ele olhou para um homem que tinha entrado ali sem a veste nupcial, porque todas as pessoas que entravam na porta recebiam uma veste. Só que aquele homem achou por bem entrar com a sua própria roupa. E o rei disse: você não está vestido com a veste da festa? A veste nupcial? Ele disse: não. E ele manda retirá-lo, porque aquela festa exigia uma roupa diferente, porque era dia do casamento do seu filho, e ele não, de maneira alguma, ia permitir que ali entrasse alguém sem as vestes nupcial. O que essa história nos ensina? O que essa parábola nos ensina? Nos ensina algumas coisas. Eu quero discorrer sobre a importância desse convite. Mas antes disso, ela fala dessa festa da salvação, do dia que nós nos encontraremos com Jesus. Essa é uma profecia bíblica. Ele disse: olha, eu voltarei. Da mesma maneira que vocês estão vendo o Filho do Homem subir para o céu, ele voltará. E um dia isso vai acontecer. Talvez alguns aqui podem até perguntar: pastor, mas já se fala tanto tempo sobre isso, e isso nunca acontece. Falaram isso de Noé. Quando Noé anunciava o dilúvio e pedia que o povo se arrependesse, se aproximasse de Deus, e o povo zombava de Noé e dizia que nunca tinha acontecido um dilúvio, como é que a água ia cair? Ninguém creu em Noé, até que a chuva caiu. E o povo começou a acreditar na mensagem de Noé. Quando a chuva começou a cair, foram para a arca que Noé tinha construído. E a porta da arca tinha se fechado. Hoje Deus anda convidando todo mundo. Se você liga a televisão, lá se fala de Jesus. Se você liga o rádio, lá se fala de Jesus. Se você entra no ônibus, tem alguém falando de Cristo. Se você trabalha em uma repartição, sempre vai ter um cristão falando de Jesus. Deus manda convidar. Só que existe aquele grupo que rejeita esse convite. E é sobre esse convite que eu quero discorrer nessa noite de forma bem clara e explicativa para vocês. Qual é a mensagem desse convite, dessa parábola? Número 1, diga comigo: o convite é de graça e é para todos. É boca livre para quem quiser. Diz o verso 3 que ele enviou os seus servos para chamar os convidados para o casamento. O convite é para todos. O convite da salvação é para todo mundo. E é o convite de graça. Você não precisa pagar para entrar na festa de Deus. Ele permite que você entre. A porta da festa está aberta, diga amém. E esse convite é para todos, diz a Bíblia. E eles foram saindo, convidando. Não perguntaram o pedigree de ninguém, a procedência, a condição social, qual era a família que pertenciam, não. Eles foram convidando todo mundo. O convite para ir para o céu é para todos. É de graça. Você não precisa pagar penitência para ir para o céu. Não precisa de nenhum esforço pessoal para ir para o céu.
O caminho que leva ao céu é de graça, porque Jesus pagou com o seu sangue a minha e a tua salvação. Digam todos amém. A segunda lição dessa parábola sobre o convite, repita por gentileza, não despreze o convite de Deus. Diz o verso 7, na parte final, que o rei, eu acho que é o 7, não é o 7, deixa eu ler aqui. Mas estes não quiseram vir. O convite chega, e o primeiro grupo nem deu bola, nem analisou nada, nem olhou para o convite. Disseram, não temos tempo para isso. E eles desprezaram o convite do rei. Infelizmente, alguns desprezam o chamado de Deus para a salvação, porque não entendem o valor dessa festa que vai acontecer. A festa que vai acontecer é a maior dádiva que um ser humano pode desfrutar, é entrar na festa do casamento de Jesus e a sua igreja. E você precisa estar lá, eu preciso estar lá. A eternidade é o alvo de cada cristão. Essa festa eu não posso faltar, você também não. Mas esse grupo aqui desprezou. Ainda hoje há pessoas que desprezam Jesus. Recebe o convite e não vem. Recebe o convite para ir numa célula, para ir num culto, para ir numa igreja e desprezam o convite. É Deus chamando. É Deus dizendo, venham para o casamento do meu filho. Venham conhecer a minha festa, o meu reino. Mas esse grupo ainda está presente hoje no nosso planeta Terra. Pessoas que recebem o convite de Deus, mas como esses homens estão desprezando esse convite. Segundo lugar, nesse convite, essa história nos ensina, diga comigo, por gentileza, não, terceiro lugar, não rejeite o convite de Deus. Diz o verso 5 que eles, porém, não se importaram e se foram para o seu campo, outro para o seu negócio. Além de desprezar aquele grupo, teve outro grupo que rejeitou. O texto dá a entender que eles receberam o convite, analisaram o convite e simplesmente a palavra rejeitar significa lançar fora. Não tenho tempo para isso. Eu trabalho, tenho meus negócios, a minha agenda, a minha vida. Esse tipo de convite não me interessa. A mesma coisa acontece hoje. Como existem pessoas que rejeitam o convite para a festa de Deus. Lançam fora, desprezam. Porque afinal de contas a agenda está cheia. Eu não tenho tempo para as coisas de Deus. E diz o texto que o rei fica triste. Fica inconsolável. Diz, mas como é que ninguém vem para a festa do meu filho? Diz alguns teólogos que essa primeira parte da parábola está se referindo aos judeus. Diz a Bíblia que Jesus veio para os seus, isto é, para os judeus, mas os seus os rejeitaram. Mas ele deu poder para todo aquele que crer nele seja chamado filho de Deus. Diga amém e aplauda o Senhor. Jesus veio para os judeus, mas eles não aceitaram a Cristo. Eles não quiseram Cristo. Eles crucificaram a Cristo. E essa rejeição ainda acontece hoje. Pessoas sabem que Jesus é o Salvador. As pessoas entendem do convite, sabem do conteúdo do convite. Já ouviram falar que só Jesus salva? Já ouviram falar que existem 2 caminhos, o que leva à salvação eterna e o outro que leva à condenação eterna? As pessoas entendem tudo desse convite. Mas por causa dos afazeres da vida,
as pessoas lançam fora, rejeitam esse convite. E é lamentável isso. Isso só acontece porque as pessoas ainda não discerniram, não entenderam ou não conseguiram compreender o que está em jogo. Ficar fora da festa de Deus, da salvação eterna, isso vai ser devastador para todos nós. Que você não vai terminar numa sepultura. Eu não vou terminar num funeral. Tem uma eternidade a ser vivida. Por mais que você se cuide, se prepare fisicamente, daqui a 100 anos, ninguém que está nesse culto vai estar vivo. Tem uma vida após a morte, tem uma eternidade a ser enfrentada. E é a vida mais longa. E é por isso que o rei não entende por que as pessoas rejeitaram o convite para a festa do casamento do seu filho. Tinha tudo do bom e do melhor. Deus está preparando para nós tudo do bom e do melhor. Diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Mas alguns rejeitam. Rejeitam até frequentando a igreja, ficam semanas, meses ouvindo, mas não se decidem, não se posicionam. Quando chega o batismo, não se entregam. Estão lançando fora, jogando fora o convite de Deus. Em quarto lugar, diga comigo, o convite é para todos, mas há um padrão. Diz o verso 11 a 13, que a festa era de graça. O rei preparou tudo. Não faltou nada. Tudo em abundância. A orquestra, a música, a comida, o churrasco, a decoração. Tudo pronto, tudo de graça. Como a salvação é. Eu não vou para o céu porque eu mereço, eu não vou para o céu porque eu sou pastor, eu vou para o céu porque Deus me deu um presente que é a salvação e eu aceitei. Me convidou e eu entreguei minha vida. Me chamou para a festa e eu fui. É um presente. Só que tem um padrão. Aí o rei fica feliz, a festa estava lotada. De repente ele põe o olho num cara que conseguiu entrar sem a veste do oficial. Eu disse, cara, não vai dar. Tudo aqui é de graça, tudo aqui é do bom, do melhor, não vai faltar nada, você não tem que pagar nada, mas tem que ter a roupa certa. O que a Bíblia está nos ensinando? É que não basta você frequentar a igreja. Tem muita gente que não vai para o céu mesmo frequentando a igreja. Que a salvação é de graça, a porta está aberta, a festa foi organizada, você veio para a festa, mas não quer se revestir da roupa de Cristo. Não quer se arrepender, não quer renunciar, quer estar aqui, mas a vida lá fora não condiz com a sua fé. A Bíblia diz que nós temos que jogar fora a roupa velha e se revestir com a roupa nova. A velha vida tem que ser jogada fora, a nova vida tem que ser abraçada por nós. Que a salvação é de graça, mas não é do teu jeito, não é do meu jeito. Tem que ser a roupa de Cristo. Isso vai te levar a tomar posições. Isso vai te levar a fazer seleções. Isso vai te levar à renúncia. A porta, a Bíblia diz, e Jesus nunca nos escondeu, que o caminho é estreito, poucos passam por ele. O caminho largo é largo e muitos passam por ele. O final do caminho largo é condenação. O final do caminho estreito é salvação. Mas não é do nosso jeito, é do jeito dele. O cara estava na festa, mas estava usando a roupa errada. E roupa na Bíblia é a nova vida. E essa nova vida, essa roupa nova,
Jesus quer colocar em você hoje à noite, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda o Senhor bem forte. O convite é para todos, é de graça, mas tem um padrão. Se você quiser ficar na festa, tem que se cobrir com o sangue de Jesus. As vestes limpas, a veste do arrependimento, a veste da santidade. Santidade não é não pecar, irmão. Ninguém vai deixar de pecar aqui. Santidade significa separado. Quem é de Cristo é separado para Cristo. Amém, irmãos? Pessoa de Jesus. Ela já decidiu, ela quer Jesus, ela não fica em cima do muro. Ela não fica oscilando na sua cabeça, nos seus pensamentos, na sua fé. Ela já decidiu. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Cristo, eu me separo para Ele. E não quer dizer que você não vai errar. Ninguém vai viver uma vida sem errar. Mas a diferença é que você sabe que aquele erro não combina mais com você. E você pede perdão, vai melhorando, vai se empenhando. E eu posso declarar para todos nós aqui, nós não somos o que deveríamos ser, mas com certeza não somos o que nós éramos. Nós já melhoramos muito, graças a Deus. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Então a salvação de graça, a festa de graça, a festa é boca livre, mas não é do teu jeito. Tem que ter a veste de Jesus na sua vida. Em último lugar, repito por gentileza, o convite não é para quem tem virtude, e sim disponibilidade, diz o verso 8. Então disse o rei aos seus servos: a festa está pronta, vai ter que acontecer. Os primeiros convidados não eram dignos, rejeitaram o meu convite. Verso 9. E depois, para as encruzilhadas, pelo Guamá, Terra Firme, Jurunas, Cremação, pelos becos, pelas ruas, e convida todos quanto vocês encontrarem. A festa está pronta, mas a exigência não é a virtude. Diz o verso 10, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, diga comigo, maus e bons. Pessoal que estuda, pessoal da gangue, pessoal que trabalha, pessoal que rouba, todo mundo. Vai convidando todo mundo. A festa não é para quem tem virtude, a festa é para quem quer. Quem está disponível ao meu convite, ao meu chamado, disse o rei. Não olhe para o pedigree, não olhe para a formação, não olhe para a vida de ninguém. Tendo cara de gente, cheiro de gente, convide para a festa do meu filho, porque a festa vai acontecer. E assim aconteceu, e assim acontece hoje. Deus te chama, quer te salvar, quer me salvar, quer perdoar os nossos pecados, não porque você e eu temos virtudes. Ele só quer saber se você quer. Que tem muita gente que não aceita Jesus, não entrega a vida a Jesus, não se batiza. Vai ter agora dia 22 o nosso grande batismo. Não se batiza porque pensa que tem que ajeitar a vida, arrumar as coisas, o rolo que se meteu. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você só vai conseguir resolver essa bronca que você se meteu se você pegar essa bronca e entregar para Jesus cuidar. Se render a Ele.
se entregar a Ele, aceitar o convite para a festa. Ele não quer saber se você tem uma boa nota do comportamento, se você está bem na sua faculdade, se você está tratando bem a sua esposa. Ele não quer saber disso, ele quer saber se você quer entrar na festa dele. Porque se você entrar na festa dele, ele vai transformar a sua vida. Ele vai perdoar seus pecados, vai ensinar os princípios do Evangelho, para que a gente se torne pessoas que, com exemplo e obras que possam glorificar o nosso Deus. Ele disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode colocar essa lamparina debaixo da cama, mas no velador, e ela ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Diga amém. Glorifica o Senhor. Então não adianta você dizer: eu não vou aceitar Jesus porque eu estou todo enrolado. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se você quer entrar na festa. Ele quer saber se você deseja aceitar Jesus como Salvador. Se você quiser, ele vai pegar a roupa velha, vai arrancar de você e vai te dar uma vestidura nova, que é a vida com Cristo. Uma vida que vai exalar o bom perfume de Cristo. Para concluir, vou fazer algumas afirmações. A primeira: se ele está te convidando hoje, aceite o convite. A segunda: se você não se sente digno da festa, aceite a si mesmo. Ele não quer saber do seu comportamento, dos seus rolos que você se meteu. Mas não esqueça que, ao entregar a vida a Ele, você vai ter que trocar de veste. E quem vai fazer isso é o amor de Deus pela sua vida. Em último lugar, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os que não foram escolhidos foram aqueles que receberam o convite e não aceitaram. Mas todos que aceitaram o convite e se vestiram com a veste nupcial foram escolhidos por Ele. A escolha tem a relação com a sua disponibilidade de você aceitar a Cristo. E muitos aqui hoje estão sendo chamados por Deus. Você já frequenta essa igreja há algum tempo, você talvez esteja até pela primeira vez aqui. E Ele quer salvar a sua vida, quer perdoar os seus pecados, quer salvar você, porque você é um pecador, eu sou um pecador. Não tem a mínima chance de chegar lá no céu pelo mérito pessoal. A salvação é um presente, o convite é de graça. A questão é: você vai aceitar o convite da salvação? Não há nenhum mérito em você. Pare de pensar assim, que isso não está certo, isso não é bíblico. Tem uma ilustração que eu conto, que havia uma aposta no céu, com quem Jesus ia entrar no céu depois da sua ascensão, da sua ressurreição. Aí os anjos começaram a apostar. Ele vem com certeza, vai convidar Moisés para entrar no corredor celestial. Não vai ser Moisés, não. Vai ser o Elias, o profeta do fogo. Não, vai ser o pai da fé, o Abraão. Eu tenho certeza. Começaram a apostar com quem ia entrar no corredor celestial. Aí Jesus morre, ressuscita, sobe, vai para o céu. Quando ele entra lá, com quem ele entrou? Com o ladrão. O ladrão da cruz, que não tinha pedigree, sua nota de comportamento baixíssima, roubou 10 celulares no Guamá, 5 na cremação,
cara tinha uma vida deplorável. Mas no último dia, no último momento, no último suspiro, ele olhou para Jesus lá na cruz e, mestre, quebra esse galho. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro da esquerda zombava, não se reportava a Cristo com zombaria, com acusações, mas esse da direita disse: não, mestre, lembra-te de mim. Aí Jesus olha para ele e diz uma frase que é impressionante, maravilhosa. Em verdade, eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Diga amém, diga glória a Deus e aplauda bem forte o Senhor. A questão é, você quer? Você aceita esse convite? Está disposto a não faltar nessa festa? Deseja ser o grupo dos escolhidos? Muitos desprezaram o convite, não tiveram tempo para ir para a festa. Mas teve um pessoal aí que decidiu entrar na festa. O céu é uma coisa maluca. Por que eu digo isso? Porque vai ter algumas pessoas no inferno com mais virtudes do que o pessoal que vai para o céu. A diferença é que as pessoas que estão no inferno ou irão para o inferno com excelentes notas de comportamento não quiseram aceitar o convite de Jesus. Rejeitaram o mestre. Não tinha agenda para ele, não tinha o tempo para ele. Passava o dia sem falar com ele, não liam a palavra dele, achando que porque tinha uma boa nota de comportamento era suficiente. Isso é um grande erro. Não é isso que a Bíblia diz. Aí tem um pessoal lá no céu do Guamá, pessoal meio barra pesada. Ó, tem uns 5 ali que, meu Deus do céu, o passado é um horror. Me lembro que uma vez eu estava aqui na frente, vendo a obra, estava de boné, de óculos, no sol danado. Aí passou 2 caras na bicicleta, um desceu com 38, meteu na minha cara e disse: passa tudo que você tem. Eu digo: agora, óculos, celular, bolsa, dinheiro. Eu quero a sua aliança. Eu digo: leva, pode levar. Só que eu tinha machucado na bola. E o dedo estava inchado. Ele tentava atirar e não conseguia, tentava atirar e não conseguia. Nessa agonia, Deus me deu uma palavra. Eu disse a ele: tu tem muita coragem de roubar o pastor da igreja. Quando ele olhou, disse: pastor, é o senhor, pastor. Pastor, por favor, pega tudo de volta, pastor. Me perdoe. Eu nunca pensei que eu ia dar glória a Deus pelos desviados da casa do Senhor. Olha aqui para mim. Você quer estar nessa festa mesmo? Você quer que naquele dia que Jesus vai reunir a sua igreja, a turma que aceitou o convite, a turma que deu agenda para ele, pessoal que entregou a vida para ele, você não quer estar lá, não? Pastor, como é que eu faço para não faltar nessa festa? Apenas aceite o convite. Entregue a sua vida a Jesus e venha viver o resto dos teus anos servindo o Salvador. Fique em pé e aplauda, mas aplauda o Senhor com alegria. Aplauda com júbilo ao Senhor.